Olá, queridos réis mortais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Eliaster. Eu sou o Brad e hoje eu trago para vocês a decklist de um dos meus decks favoritos no momento qual mais estou jogando, que é o Triamid. O Triamid ele é baseado em monstros do tipo rocha, mas principalmente em cartas mágicas de campo, que é aquilo que faz o deck rodar, o que faz o deck ser forte são as cartas de campo. Vamos começar aqui então pelo main deck. 1, 2, 3 Triamid Dancer, 3 Triamid Hunter, 3 Triamid Master. Agora esses três monstros, eles dividem um mesmo segundo efeito no caso. Todos eles têm um efeito que durante o turno do oponente você pode enviar uma carta de campo Triamid que você controla, virada para cima para o cemitério, e ativar uma diretamente do deck que tem um nome diferente. E o primeiro efeito de cada um deles é diferenciado. No caso, Triamid Master. O primeiro efeito dele é o seguinte: no seu turno, uma vez por turno, você pode enviar uma carta Triamid que você controla face up do campo para o cemitério e destruir uma carta face down que o seu oponente controla. No caso, pode ser enviado até ele mesmo. E o Triamid Hunter tem um efeito muito especial para o deck, que você pode, enquanto você controlar uma carta de campo, invocar um monstro do tipo rocha adicional à sua invocação normal do turno. E a Triamid Dancer, na minha opinião, é a mais importante porque ela recicla o deck. Uma vez no seu turno, você pode escolher uma carta Triamid no seu cemitério, embaralhar ela de volta no deck e ainda por cima todos os seus monstros rocha ganham 500 de ataque e 500 de defesa. E não é até o final do turno, é permanente. Os monstros que são afetados por esse efeito vão ter mais 500 de ataque e 500 de defesa enquanto eles permanecerem no campo. E a grandiosa, o monstro as do deck, Triamid Esfinge. A Esfinge ela tem um efeito diferente das outras, ela não tem o efeito de você ativar no turno do oponente, de mandar um campo e ativar um do deck, mas ela tem outros efeitos muito importantes. Ela só pode ser invocada especialmente por efeitos de cartas Triamid, ela não pode ser invocada de nenhuma outra maneira. Os efeitos dela são o seguinte: enquanto você controlar outra carta Triamid virada para cima no campo, ela vai ganhar mais 500 de ataque e 500 de defesa para cada carta de campo com um nome diferente no seu cemitério. E o seu oponente só poderá atacar ela. E o outro efeito dela é o seguinte: quando uma carta Triamid que você controla é destruída, seja por efeito ou por batalha, você invoca ela especialmente, o que é muito forte. No momento assim que o seu oponente ataca um monstro seu e destrói, você invoca ela especialmente para se defender. E agora os monstros do deck que não são Triamid. Eu uso 3 Quakmeiru Overload, ou sobrecarga Quakmeiru. O único Quakmeiru que eu uso é esse aqui. O efeito dele é bem simples, na verdade, como todo Quakmeiru. No fim do seu turno você tem que descartar um Iron Core Quakmeiru ou revelar um monstro do tipo dele, no caso rocha, que é o tipo do deck. E o efeito dele é muito interessante para o deck, porque quando o seu oponente fosse invocar monstros, especialmente, você pode tributar ele, você pode enviar ele do campo para o cemitério, negar aquela invocação e destruir aqueles monstros. E aqui vem um outro monstro muito forte no deck, que chega a ser chato, conhecido até como FDP em alguns círculos, que é a Fossildyna Patsepalu. Ela tem o efeito de seguinte: primeiro efeito dela, quando ela é virada para cima, então seja você invocando ela por invocação virar ou seu oponente atacando ela, ela destrói todos os monstros no campo que foram invocados especialmente. E o outro efeito dela é o seguinte: nenhum jogador pode invocar monstros especialmente. Esse é um efeito que deixa a maioria dos decks atuais muito debilitados. E isso é muito forte no deck Triamid contra os outros decks. Eu uso também um dragão de blocos, que é um outra powerhouse do deck. O efeito dele é o seguinte: você pode banir da sua mão ou do cemitério 3 monstros rocha e invocar ele especialmente. No caso, ele tem um efeito que é para os seus monstros rocha, que
que ele não deixa eles serem destruídos, exceto em batalha. Ou seja, seu oponente só vai poder destruir seus monstros em batalha. Nenhum efeito pode destruir seus monstros rocha. E quando ele vai do campo para o cemitério, eu posso procurar no meu baralho por 3 monstros, até 3 monstros rocha, cuja combinação total de níveis de 8. Então, por exemplo, eu posso buscar Fossil Dyna e um Triamid Master. Aqui eu posso buscar Quackmairo Overload. Então, assim, além de ser uma Powerhouse, quando ele vai do campo para o cemitério, você pode buscar monstros do deck para a mão. E além de tudo isso, você não pode invocar ele somente da mão. Você pode invocar ele também do cemitério, com esse mesmo efeito dele, de banir 3 monstros do cemitério da mão. O que faz dele uma carta muito útil em momentos estranhos assim do jogo. Outro monstro que eu uso aqui na brincadeira dos blocos é Block Golem, que é uma carta muito forte no deck. Mas eu uso apenas uma por causa do extra deck, que logo eu vou explicar para vocês. Ele tem o efeito seguinte: se você só tiver monstros do atributo Terra no seu cemitério, você pode tributar ele, mandar ele do campo para o cemitério e invocar 2 monstros rocha de nível 4 ou menor do seu cemitério para o campo. Só que naquele turno que eles são invocados, as habilidades ativadas deles não podem ser ativadas. É basicamente um Exceed de graça. E o último monstro aqui é o Soldado de Pedra Sentinela. É meio que um reprint funcional do Giant Soldier of Stone, que é o soldado gigante de pedra que o Yugi usava no desenho. 1300 de ataque, 2000 de defesa, rocha, terra, efeito, 3 estrelas. Se você só controlar monstros do tipo rocha, uma vez por turno, no mínimo um, óbvio, uma vez por turno você pode invocar ele especialmente do seu cemitério. O que faz dele um ótimo monstro no deck, porque o deck manda muita coisa para o cemitério e muitas vezes você precisa fazer um Exceed para se livrar de algo do oponente e ele te dá esse Exceed meio que de graça, porque você tem um monstro nível 3, você invoca ele e tem ele no cemitério e invoca ele especialmente. Você recicla ele praticamente todo turno que ele vai para o cemitério, no próximo você já recicla ele. Agora as mágicas do deck. Primeiramente vamos começar aqui com as mágicas de campo Triamid. São 3 Triamid Fortress, 3 Triamid Cruiser, 3 Triamid King Golem. E agora eu vou explicar para vocês os efeitos de cada uma aqui na ordem. Todas elas têm um efeito quando elas deixam o campo, ok? Triamid Fortress. O efeito dela é o seguinte: todos os seus monstros rocha ganham 500 de defesa. E tem um efeito adicional só para monstros Triamid. Todas elas têm um efeito assim, para todos os monstros rocha e um para todos os monstros Triamid. O efeito dela para os monstros Triamid é que os seus monstros Triamid não podem ser destruídos por efeitos. E o efeito dela de quando ela vai do campo para o cemitério é você escolher um monstro Triamid no seu cemitério e devolver para sua mão. A próxima aqui é Triamid Cruiser. A Cruiser tem um efeito... A Cruiser tem um efeito assim indispensável no deck. Realmente é uma das cartas que faz o deck avançar assim no jogo, né? Te dá muita velocidade, porque o efeito dela é o seguinte: quando um monstro rocha é invocado normalmente, você ganha 500 pontos de vida. E se aquele monstro for um monstro Triamid, você pode comprar uma carta e descartar uma carta. E aí, nesse caso que entra eu descartar o Soldado de Pedra Sentinela para poder invocar ele no mesmo turno que você invocou um outro monstro de rocha normalmente. E ainda por cima tem uma carta adicional na sua mão. E mesmo você alimentar o cemitério com um monstro Triamid para devolver ele com a fortaleza. Então assim, é realmente uma carta muito forte. E o efeito dela de quando vai do campo para o cemitério é extremamente poderoso. Você pode buscar no seu deck por qualquer monstro Triamid e colocar na sua mão. O que é indispensável para você buscar, por exemplo, a Esfinge, que é a maior powerhouse do deck, né? Bem, vamos lá. Agora a Triamid King Golem, que é realmente assim a carta mais estúpida do deck. Ela dá mais 500 de ataque para todos os seus monstros rocha. E quando um monstro Triamid seu batalha, não é quando ele ataca, quando batalha, o
os seus oponentes não podem ativar cartas nem efeitos até o final da damage step. Então assim, é realmente uma coisa assim, o seu oponente ataca, você ativa o efeito de um Triamide e ativa ela do deck, e o seu oponente não pode ativar Honest, não pode ativar efeitos de monstros quando batalha, não pode... vamos dar um exemplo aqui, um exemplo que já aconteceu comigo. Eu estava com ela no campo, o oponente atacou com um Quasar e eu ativei Mirror Force. Aí ele falou, vou negar com Quasar. Não, você não pode, porque eu posso ativar. Você pode ativar efeitos, mas o seu oponente não pode. Entendeu? Esse é o truque, o seu oponente não pode ver efeitos, mas você pode. Então, foi um jeito assim de não deixar o Quasar negar meu Mirror Force e ainda acabar com os monstros todos do meu oponente. E ela tem um efeito, né, como todas as cartas de campo Triâmide. Quando ela vai do campo para o cemitério, você pode invocar especialmente um monstro Triâmide da mão. Todos os efeitos delas de ir do campo para o cemitério você só pode ativar uma vez por turno, então tem que ter bem cuidado com isso. Agora, eu uso mais uma carta de campo no deck, tanto porque o deck é baseado em cartas de campo, porque pode ser mais 500 de ataque para o Triamide Sphinx, e também tem um efeito muito interessante, chama Zona de Catapulta. Se qualquer monstro meu seria destruído por batalha, eu posso, ao invés disso, mandar um monstro rocha do meu deck para o cemitério. Ou seja, é praticamente um Foolish Burial que eu posso dar sempre que um monstro meu seja destruído em batalha, mas apenas uma vez por turno, tem esse detalhe. Mas ainda assim é uma carta muito forte no deck em questão. 3 Terraform, né? Não tem nem por que explicar porque eu uso 3 Terraform. Tem 10 cartas de campo no deck, então assim, são 3 cartas que buscam 10. Realmente, eu acho que esse é o deck que mais utiliza Terraforming, com certeza, né? É o Triamide, é o que utiliza melhor, pelo menos, porque tem muito campo para você procurar. 2 Pot of Duality, porque é uma carta estupidamente forte e o deck não faz tanta invocação especial assim. Principalmente não no seu turno, porque a Triamide Sphinx normalmente você invoca especialmente no turno do oponente. Então é uma carta indispensável para o deck, na minha opinião. Um tufão, porque né, ninguém é rico para ter Twin Twister aqui. Pelo menos eu não sou, então eu uso um tufão. E um Darkhold, porque né, Darkhold é o Raigeki do pobre. E porque Darkhold tem uma interação muito legal com a Fortaleza Triâmide. Se eu controlar ela e ativar Darkhold, é basicamente um Raigeki, porque os meus monstros Triâmide não vão ser destruídos, mas os monstros do oponente serão destruídos. Então, esse é o motivo de usar Darkhold, além do fato de eu não ter dinheiro para um Raigeki. Das traps, eu uso apenas 3 traps, né, 3 armadilhas nesse deck. Uma Triamide Pulse. É uma carta muito boa, só que o custo dela é altíssimo e você não tem nenhuma carta no deck que possa buscá-la, além do custo ser alto. Então só roda uma mesmo, gostaria que rodasse mais. É uma armadilha contínua em que uma vez por turno você pode banir do seu cemitério qualquer combinação de 2 monstros tipo rocha ou cartas de campo. Ou seja, você pode banir 2 monstros tipo rocha, 2 cartas de campo, ou um monstro tipo rocha e uma carta de campo do seu cemitério e ativar um desses 3 efeitos. Destruir uma carta face-up no campo, ou embaralhar até 3 cartas de campo do seu cemitério no deck e comprar uma carta. Então você pode embaralhar nenhuma e simplesmente comprar uma carta. E o outro efeito é invocar especialmente um monstro rocha do seu cemitério em modo de defesa. Isso aqui normalmente ou destrói uma ameaça do oponente, ou invoca Fossil Dine. Para parar combo, para parar muita coisa. E também pode invocar a Triamide Sphinx, porque é uma carta Triamide. Um Impulso Triamide. Uma Mirror Force, né, que eu já mencionei aqui. É basicamente um staple. Eu não uso muita trap, então eu queria uma que tivesse um efeito grande no campo. E uma Torrential, pelo mesmo motivo que Darkhold, e porque é Torrential, né? Não vejo um deck meu funcionando sem Torrential. Eu adoro essa carta, sempre usei e continuo usando. O Extra Deck Triamide, ele é um pouco mais complicado assim na questão, porque não é um Extra Deck como a maioria que você usa toda hora, todo momento você faz um monstro do Extra Deck. Os monstros do Extra Deck Triamide são mais para momentos específicos, onde você precisa se livrar de algo do oponente.
Os principais são os Rank 3 do Extra Deck, no caso 3 Gorgonic Guardian, que é um monstro sensacional. Usa 2 nível 3 para fazer, de tipo rocha, então assim, bem temático ainda assim. 1600, 1200, 1600 de ataque, 1200 de defesa. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer jogador, você pode remover uma matéria dele, dar alvo num monstro no campo, o ataque daquele monstro se torna 0 e os efeitos dele são negados até o final do turno. E o outro efeito é o seguinte: uma vez por turno você pode dar alvo em um monstro com 0 de ataque e destruir aquele monstro. Ou seja, se dá alvo no monstro do oponente, nega os efeitos, vai a 0 de ataque, e se você quiser você ainda pode destruir aquele monstro de graça. E 3 Number 51, Finalizador, o Braço Forte. Esse aqui é mais uma escolha minha, porque é um monstro que eu gosto, pessoalmente falando. São 3 monstros nível 3, então ele é um pouco mais difícil de se fazer, só que eu acho ele muito interessante. Ele é um monstro rocha também. Ele não pode ser destruído por batalha, e o efeito dele é o seguinte: quando esse monstro batalha, ou seja, quando ele ataca ou é atacado, você pode tirar uma matéria dele e colocar um contador nele. No fim da Battle Phase, se esse monstro tiver 3 contadores, você pode simplesmente destruir todas as cartas que seu oponente controla. Então assim, é um dos poucos jeitos que esse deck tem de lidar com o pêndulo quando você está bem brincado, assim. 3, agora os rank 4, né? 3 Alverditch, né? Fairy King Alverditch. É um monstro interessante para o deck, não tem como negar. Ele não é tipo rocha, mas ele é do atributo terra, então ele não brinca o Block Golem. Mas ele é o seguinte: 2 monstros terra de nível 4, e uma vez por turno você pode tirar um material dele, e todos os monstros no campo que não são do atributo terra perdem 500 de ataque e 500 de defesa. E ele tem 2300 de ataque e 1400 de defesa. Ele é um monstro muito interessante no deck, por causa desse efeito dele de diminuir os ataques dos monstros do oponente. 3 Cairn Gorgon, né? Não é exatamente o monstro mais forte do mundo, mas é um monstro bem interessante para o deck. Uma vez por turno, no turno de qualquer jogador, quando um efeito dá um alvo em uma carta, em apenas uma carta, você pode tirar uma matéria dele e escolher um outro alvo. Então assim, é um monstro bem específico, mas que às vezes pode salvar de alguma coisa. E é um monstro rocha com 2450 de ataque, que às vezes pode fazer a diferença. Um Number 55, Go 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 Goliath. Não é um monstro, não é um deck Go Go Go, mas ainda assim é um monstro interessante para o deck. Ele é um monstro rocha, 2400 de ataque e 1200 de defesa, rank 4, 2 monstros de nível 4. E uma vez por turno você pode tirar o material dele e escolher um monstro rocha nível 4 do seu cemitério e voltar para a mão. Então, de certa forma, ele recicla muitas coisas do deck. Recicla um Quackmeiru, recicla uma FDP, recicla um Tramid Master. Ele é bem útil, assim, na minha opinião. Óbvio, né? Todo mundo gostaria de ter um Daigusto Emerald, mas, né, tá meio caro. E eu uso apenas 14 cartas no Extra Deck. A 14ª é o número 81. Por que eu uso isso aqui? Ele não é um monstro rocha, ele é um monstro terra, ok? Ele é um monstro máquina com 3200 de ataque e 4000 de defesa. Porque é o seguinte, ele você usa 2 monstros de nível 10 para fazer. E a Triamid Sphinx é um monstro de nível 10. De vez em quando isso aqui pode ser útil, porque o efeito dele é o seguinte: uma vez por turno, no turno de qualquer duelista, você pode tirar o material dele, escolher uma carta no campo e ela não é afetada por efeitos de carta até o fim do turno. Então basicamente você faz ele, passa, seu oponente vai fazer alguma coisa, tira o material, escolhe ele mesmo e não é mais afetado. E seu oponente vai ter que lidar com 3200 de ataque ou 4000 de defesa. Enfim, pessoal, esse foi o meu deck Triamid. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal, dá um feedback legal aí pra gente. Muito obrigado e Brad out!